reparei que estavas aí. Então, neste direto, eu vim aqui para fora. Eu tinha dito que ia ser um direto que eu ia fazer durante uma caminhada, mas decidi não estar a fazer a caminhada enquanto falo de história da música. Faço a minha caminhada antes e depois do direto. Porquê? Porque este é um tema que exige um bocadinho mais de concentração. Aliás, não exige. É um tema que merece um bocadinho mais de concentração. Então, até trouxe aqui um livrozinho de referências, com algumas referências de datas musicais. Eu já te vou falar mais sobre este livro. Trouxe algumas notas que eu tomei sobre a história da música e, portanto, se quiseres, também estás à vontade para entrar no direto comigo, enquanto eu estou a falar dos temas, para dares a tua opinião. Ok? Dares a tua opinião e dizeres factos que tu sabes, datas que tu sabes interessantes na história da música, músicos interessantes. Estás à vontade para falar comigo. Okay? Temos já aqui uma pessoa, que é o Rogério. O Rogério está sempre aqui. Gosto da imagem, impecável. Boa, Rogério. Eu, pelo menos, por agora vou manter isto assim. Não vai ser fácil quando alguém me pedir para entrar no direto. Se alguém quiser entrar, vou ter que me levantar dali para vir aqui clicar, mas isso é um pequeno pormenor. Depois, se calhar, vou ter que meter o telemóvel no banco, ali atrás. Mas eu gostei, eu achei por bem vir aqui ao ar livre falar sobre este tema, até para as pessoas terem uma imagem diferente e terem uma sensação diferente. Assim sentem como se estivessem comigo ao ar livre. É um bocadinho essa a ideia. Ora, hoje eu, para falar de música clássica, não vou falar do que me vem da minha cabeça, não é? Porque eu não sou nenhuma enciclopédia, nem pretendo ser. Eu sei tenho mais ou menos a noção de alguns movimentos principais da música clássica, que para já muitas épocas nem sequer se chamam música clássica. A música clássica foi um período específico, mas venho aqui falar de história da música em geral. E trouxe comigo um guia que eu apanhei na FNAC, guia de música clássica, mas na realidade este guia não fala só sobre música clássica, fala sobre as principais correntes da música histórica. E claro, tem uma data de temas, de CDs de música clássica e de música barroca e música antiga e contemporânea que a FNAC tem disponível. Este livrinho, este guia está espetacular, tem textos muito interessantes e muito bem redigidos, tem cronologias para as pessoas aprenderem um bocadinho mais sobre música, tem até tessituras, ou seja, tem as notas que cada instrumento de orquestra toca, tem desenhos sobre como é que são dispostos os elementos da orquestra da forma mais habitual. É um guia espetacular para uma introdução à música clássica e à música antiga. Então, vamos começar aqui pela cronologia da música, ok? Eu não sei as datas de cor, de cabeça, mas eu conheço alguns movimentos, algumas épocas da música que são assim as maiores épocas. E aqui fala sobre essencialmente 5 grandes épocas da música antiga. É música antiga, okay? É o período mais antigo de todos. Depois tens música barroca, é um período já um bocadinho mais à frente. Depois tens mesmo música clássica. Mas é interessante, este período clássico,
veio depois do Barroco, ok? Depois da música clássica tens música romântica. Depois da música romântica tens música do século XX, ou música contemporânea, como nós chamamos. Aliás, só passa a ser música contemporânea a partir de 1970, mais aproximadamente, ok? Mas é isso, é interessante que nós normalmente englobamos isto tudo e chamamos-lhe música clássica, quando na realidade não é. Quando na realidade existiram muitas correntes e muitas épocas diferentes ao longo deste período que já faz, portanto, desde 1200 vai uns 820 anos, não é? No entanto, a história da música, e eu gostava muito de saber também a vossa opinião, para mim a história da música, nós temos a tendência em cada país de contar a história da música ou de contar a história do país da perspectiva desse país, ou da perspectiva europeia, ou da perspectiva de Portugal. Mas se ensinares a história na China, tu já contas a história da perspectiva da China. Se ensinares a história nos Estados Unidos, contas a história da perspectiva dos Estados Unidos. Se forem perguntar a um puto dos Estados Unidos o que é que foram os descobrimentos, de certeza que eles não vão saber, não é? Porque não aprendem isso na escola. E eu gosto de estudar as coisas, qualquer tema, e a história não é exceção, dos pontos de vista mais abrangentes possíveis e de diferentes pontos de vista. Ora, eu hoje não vou falar muito sobre, por exemplo, sobre história da música da China, história da música da Índia, história da música da América Central, da América do Sul. No entanto, é importante nós termos noção que a história da música que nós aprendemos, por exemplo, neste guia da FNAC, que está muito bem feito, mas foca-se principalmente na história da música que acontecia na Europa, ok? Mas enquanto esta música estava a ser desenvolvida, nós sabemos que em paralelo estava a ser desenvolvida música na América do Sul, estava a ser desenvolvida música em ilhas exóticas, em ilhas paradisíacas, estava a ser desenvolvida música na China e com caminhos e com pensamentos sobre a música muito diferentes uns dos outros, ok? Portanto, enquanto eu estiver aqui a falar, e eu vou-me focar mais nesta música, que é a música que nós estamos habituados a ouvir, que é a música europeia, mas é sempre bom termos consciência que havia muito mais coisas a acontecerem em paralelo. Muito bem, e que depois acabam por nos influenciar, principalmente hoje em dia, que vivemos numa época global, vivemos num mundo onde existe a globalização, somos super influenciados por coisas que aconteceram há milhares de anos atrás, noutros continentes e noutros países. Ora, deixa só cá ver quem é que já temos aqui. Já entraram aqui uns quantos. O Rogério, o Franco, o Nuno. Sejam todos muito bem-vindos. Ora bem, bom tópico, isso mesmo. Até, olhem, eu ia pedir-vos um favor, se um de vocês pudesse só escrever em um comentário a dizer este direto é sobre música clássica, dá a tua opinião, eu agradecia, para eu fazer pin do comentário, porque se eu escrever vou estar aqui a mudar o ângulo da câmara e eu gostava de evitar isso. E aqui o Rogério já começou a falar antiga, barroca, clássica, romântica, contemporânea, isso mesmo. Dentro da música europeia, esses são assim as épocas mais importantes de sabermos, de conhecermos. Eu já vou falar um bocadinho sobre cada um deles.
E agora aqui o Franco também tem sempre comentários fixes. Ele diz: por acaso estou neste momento a editar um vídeo de conversas francas sobre géneros musicais e falo um pouco sobre música clássica e precisamente sobre esse tópico, existir em vários períodos. É excelente, Franco. Também podem ir ver o canal do Franco que tem conteúdos musicais. Sempre em sintonia, é verdade. Estamos aqui em sintonia, Franco. Este direto é sobre música clássica. Dá a tua opinião. Obrigado, Rogério. E obrigado, Franco. Também escreveste a seguir. Hoje vou fazer pin ao do Franco, porque o Rogério, de vez em quando, já faço pin dos comentários dele. Hoje é a vez do Franco. Muito bem. Muito bem. E então, de acordo com alguns estudos, não é, que eu tenho de memória das coisas que fui ouvindo e fui estudando, dizem que a música, originalmente, não é, quando, imaginem, teve que existir um primeiro gajo que fez música, não é? Teve que haver um gajo que tenha sido o primeiro a pegar num pedaço de madeira ou a pegar num material qualquer e que tivesse vibração e criasse uma nota. Teve que haver um primeiro gajo a fazer alguma coisa de música, não é? E a maior parte das opiniões dizem que a música começou pelo ritmo, não é? E faz sentido, porque é muito mais fácil eu fazer qualquer coisa, qualquer música, não é? Organizar este som de uma forma sistemática com materiais que eu tenho à minha volta. É muito mais difícil eu fazer uma melodia ou uma harmonia, porque isso já requer construir um instrumento com muito rigor, já exige uma tecnologia mais avançada. Um instrumento que toque, por exemplo, uma corda do instrumento, que eu consiga apertá-la, tocar uma nota, e se eu a apertar mais à frente, tocar outra nota mais aguda. Portanto, para mim faz sentido que a música tenha começado pelo ritmo, mas eu não sou testemunha ocular disso, não estava lá para ver o primeiro homem a fazer música. Eu gostava muito de ter lá estado, mas não estive. No entanto, a música vai evoluindo e chega a uma altura em que temos mais registros, não é? Em que temos já papéis, temos partituras de músicas antigas e essas nós já podemos comprovar com evidência histórica que existiram. Então vamos começar pela música antiga, aqui na Europa. Diz aqui que a música antiga, o período vai desde 1200 até 1600, portanto são 400 anos de música antiga. Ainda anterior à música antiga, temos aqui um estilo, não é um período, mas um estilo de música que se chamava canto gregoriano, ok? É provavelmente um dos estilos mais antigos a que temos registro histórico, canto gregoriano. Era canto religioso, que era cantado nas catedrais, nas igrejas, geralmente por homens, ok? Até alguns dos homens, para conseguirem ter alguns homens a cantar notas muito agudas, que não era natural nos homens, mas eles não queriam meter mulheres a cantar essas notas agudas, que podiam cantá-las de forma natural, mas eles não queriam que fossem só homens a cantar. Eles cortavam, portanto, os testículos desses senhores para eles conseguirem cantar essas notas agudas. Aqui o canto gregoriano, por exemplo, fala aqui de um autor do século VIII. Século VIII é desde 701 para a frente, desde o ano 701 depois de Cristo para a frente.
Ora, muito bem, dentro da música antiga, fala aqui de um tema, fala aqui de um músico que era Machaut e que compôs a Missa de Notre-Dame, por exemplo, do século XIV, exatamente. No entanto, para mim, começa a ser mais interessante e alguns dos nomes que nós conhecemos mais, que eu vou falar aqui, por exemplo, quase toda a gente já ouviu falar em Vivaldi, quase toda a gente já ouviu falar em Bach, Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin. Pelo menos um destes 5 autores, não é? Que são autores muito, muito conhecidos, até de pessoas que nem têm assim tanto interesse pela música. Pelo menos um destes autores certamente que já ouviram falar nele. E eu vou-vos ajudar a identificar cada autor destes, onde é que eles, em que época é que eles estavam envolvidos. Eu volto a lembrar-vos, a qualquer momento vocês podem pedir-me para entrar no direto, ok? Estejam à vontade para isso. A música barroca começou aqui em 1600 e é neste período de música, neste período, que estão dois nomes super conhecidos, Vivaldi e Bach. O Vivaldi compôs as 4 estações em 1725, ok? E Bach compôs muita coisa, compôs, por exemplo, a Paixão segundo São João, compôs variações Goldberg, isto devem ser outras variações, uma edição específica das músicas de Bach, e também perto de 1724, por muitos anos que Bach compôs música. A música barroca vai desde 1600 até 1750, ok? E porquê é que se chama barroca? É interessante perceber que todos os estilos artísticos se relacionavam. A música barroco a palavra barroco tem um pouco a ver com decoração. Na pintura, por exemplo, ou na arquitetura, o período barroco foi um período de extrema decoração, ok? Foi um período em que catedrais, palácios, as pinturas eram muito realistas, mas para além de muito realistas, havia muitos entrelaçados. Por exemplo, vocês veem quadros de homens todos contorcidos, mulheres contorcidas. Quanto mais complicado fosse a pintura, ou a arquitetura, ou a escultura, melhor, ok? Era um período em que se queria exagerar, por assim dizer, estes entrelaçados. Eu, pessoalmente, quando ouço Vivaldi, as 4 estações, por exemplo, eu noto perfeitamente isto. Os padrões que ele toca no piano, e o Franco deve conhecer isto melhor do que eu, são muito entrelaçados, ok? As melodias, quando eu ouço uma melodia, quase que consigo imaginar um gráfico a fazer assim, uma linha sempre aos S e outras linhas mais amplas, outras linhas mais curtinhas. Eu consigo imaginar isso na música do Vivaldi. A música do Bach também, apesar de o Bach era mais conhecido pelo contraponto, eu sinto isso mais quando ouço Vivaldi, por exemplo. Em 1750 começa o período clássico. O período clássico vai desde 1750 até 800. Portanto, foi apenas 50 anos deste período clássico. O músico mais conhecido deste período é, pessoalmente, o meu músico preferido da música clássica. Da música clássica, incluindo música antiga, música barroca, música romântica.
Da malta de antigamente é o meu preferido, é o Wolfgang Amadeus Mozart, que compôs toneladas de música. Aqui, por exemplo, temos estes dois exemplos: Don Giovanni, em 1787, e Requiem, em 1791. Se não me engano, o Requiem foi uma ópera muito pesada, uma ópera que é muito oposta ao resto da obra de Mozart. Mozart, a música dele era muito alegre, por natureza, porque ele próprio, pelo menos de acordo com um filme que eu já vi dele, ele era uma pessoa muito alegre, muito vivaça, até um bocadinho criança em alguns dos seus comportamentos, mas o bom tipo de criança, não é? Aquele adulto que nunca deixa de ter o espírito de criança dentro de si. E quando ele compôs esta obra, o Requiem, foi uma coisa muito mais pesada, uma coisa que falava sobre a morte, que falava sobre sentimentos de tristeza profunda. Se não me engano, era por causa da morte do seu pai. E, avançando no tempo, chegamos ao período da música romântica, que começa em 1800 e vai até 1890. Olhem, peço desculpa, dei-vos uma informação errada ao princípio. Em 1890 é que termina, aliás, não é em 1890, termina em 1900, termina a música antiga. Porquê? Porque a partir de 1901 começa a música do século XX, ok? Então a música antiga abrange estes períodos de tempo todos. Abrange a música barroca, o período clássico e a música romântica. E abrange toda a música antes da música barroca também. Na música romântica temos um nome incontornável, Beethoven, que foi discípulo de Mozart, pelo menos de acordo com o que me contaram na história. E realmente os dois tocavam teclas, não é? O Mozart, se não me engano, ainda não existiam o piano no seu formato que nós temos hoje em dia, mas já tinha cravos, já tinham cravos mais avançados, com um som mais aproximado do piano do que na altura de Bach, por exemplo. E na altura do Beethoven, se não me engano, ele terá sido realmente, ele foi uma das pessoas que influenciou muito o aparecimento do piano, que até hoje em dia, até os nossos dias, é um instrumento central, um instrumento, eu quase que diria que é o instrumento número 1 da nossa música, até mais do que guitarras, do que bateria, do que baixo, do que música, do que sons eletrónicos. Eu diria que o piano é o instrumento dos instrumentos até os nossos dias. E podem-me dizer, mas eu acho que foi com o Beethoven que começou até a desenvolver-se tecnologicamente mais o piano. E portanto, Beethoven e Mozart foram contemporâneos. O Beethoven um pouco mais novo do que o Mozart, aprendeu muito da música do Mozart e era assim, muito bem. Na música romântica, como eu disse, é interessante que também existiu o romantismo na pintura, na arquitetura. Na Europa também estas correntes manifestavam-se em outras formas artísticas, como a pintura, a escultura e tudo mais. Também temos Chopin na música romântica, também é um dos meus pianistas preferidos, que, por exemplo, compôs a Grande Valsa Brilhante. Temos também nomes muito conhecidos como Verdi, Liszt, Wagner, Strauss, Tchaikovsky,
que compôs o Lago dos Cisnes, e muita gente é capaz de conhecer essa obra também. E portanto, perto de 1900, na verdade aqui diz que é 1890, termina o período da música antiga, ok? E depois começa a música do século XX, mas se formos rigorosos, a música do século XX começa em 1901. E aqui na música do século XX, pessoalmente eu já não tenho assim, já não encontro os músicos ou os artistas que eu mais aprecio. Também ouvi um pouquinho de todos eles, mas para mim realmente aqueles que eu tenho sempre em memória e que me ficam na memória são dos mais antigos dos mais antigos. É o Vivaldi, o Bach, o Mozart, o Beethoven, o Chopin. Esses normalmente ficam na memória. Também gosto muito do Paganini, e o Franco também acredito que deve gostar muito do Paganini, uma vez que chegam a dizer que ele terá sido o maior virtuoso do violino de todos os tempos. Como é óbvio, isso é discutível, mas pelo menos na época em que ele viveu, o homem foi uma verdadeira lenda. O Paganini, por exemplo, podem ir ouvir Caprice 24, que é uma obra de alta complexidade do Paganini. Muito bem, aqui na música do século XX, aqui o guia da FNAC, que fez um excelente trabalho, tem aqui artistas como Dvorak, Debussy, Puccini, Ravel. Aqui achei muito engraçado, Ravel escreveu Bolero em 1928. E o que é interessante é que eu ainda não fui ouvir esta obra, mas Bolero passou a ser um tipo de canção, se não me engano, mexicana. Ou seja, existem canções que entram nesta categoria de bolero. Não sei se tem o mesmo estilo que teve esta obra. Eu não sei se isto foi uma ópera, se foi um instrumental, se foi uma sinfonia, não sei o que é que isto foi, mas é interessante que ele escreveu este bolero. E hoje em dia existem boleros, existem várias canções que são boleros de música mais da América do Sul, sobretudo do México, acho eu. E é assim, temos aqui Britten, Strauss, Stravinsky. Aqui a FNAC já nos começa a apresentar alguma música americana também, a partir de 1950. Por exemplo, temos Bernstein, West Side Story, e acredito que esta composição já se encaixe mais no estilo de musicais que existem da Broadway, por exemplo, nesse tipo de música. Que portanto também no futuro certamente que também vai ser considerada música clássica, se forem obras que sobrevivam ao tempo. Pelo menos é assim que eu vejo. E depois temos a música contemporânea, a partir de 1970. Provavelmente com o passar dos anos, a música contemporânea vai ficando num período cada vez mais pequeno. Eu não sei se para se chamar música contemporânea existe uma janela de tempo, tipo de 50 anos para trás é considerada música contemporânea. Eu não sei se é assim que se categoriza o que é música contemporânea, mas basta pensar um pouquinho na palavra música contemporânea, ou seja, música do tempo em que nós estamos a viver. Okay? Tudo o que nós ouvimos na rádio
Billie Eilish, por exemplo, Weeknd, Foo Fighters, eu vou sempre dizer as minhas bandas preferidas, Pastéis de Nata, Franco Violin, tudo isso é música contemporânea. Chutes e pontapés, Amor Eletro, vocês percebem a ideia. Tudo isso é música contemporânea porque é do tempo em que estamos a viver. No entanto, normalmente também se referem a música contemporânea de há algumas décadas antes do ano exato em que nós estamos a viver. Por exemplo, temos aqui Philip Glass, que é um artista muito interessante, também pianista, mas depois faz outros arranjos de orquestra, não é? E já sentimos que os músicos contemporâneos quebram muito mais as regras que haviam na época clássica. Por exemplo, Philip Glass tem muitos padrões, sim, tem muita repetição, mas já sentimos que os intervalos entre as notas, as harmonias já são muito diferentes, os ritmos, os tempos em que são tocados, cada compasso já são muito diferentes da música clássica. Philip Glass, Adams, Gorecki, Part. Philip Glass, por exemplo, tem uma obra que é Einstein on the Beach. Ok? Portanto, já veem que os próprios temas, não é? Os próprios temas, até as narrativas, as histórias que as músicas contam, mudaram muito. Se formos aqui atrás, à música barroca, Bach escreveu A Paixão segundo São João, não é? Purcell escreveu Dido e Enéas. Haydn escreveu A Criação. São temas religiosos ou são temas de mitologia grega, por exemplo, e hoje em dia, e aqui em 1976, Philip Glass, por exemplo, escreveu Einstein on the Beach. Não sei o que é que ele queria dizer com esse tema, sinceramente. Talvez a história do dia em que o Einstein foi à praia. E quando ouvimos música mais popular, como o caso dos Beatles, como o caso Rolling Stones, Velvet Underground, música mais rock, os temas variam tudo e mais alguma coisa, coisas do dia-a-dia e coisas assim interessantes. Eu já vou ver o que é que vocês estão aí a dizer nos comentários e vou só terminar aqui. Portanto, música contemporânea, é isso, Adams. Eu queria apenas dizer que dentro da música contemporânea existe um estilo de música que eu não quero chamar isto de um estilo de música. Eu vou-lhe chamar mais de um movimento, ok? Dentro da música contemporânea, e isto aconteceu, reparem uma coisa, todas estas épocas, a música barroca já foi contemporânea. No tempo dela, ou seja, em 1600, ela era música contemporânea, ok? Porque ela estava a acontecer naquele momento. O período clássico foi contemporâneo. A música romântica foi contemporânea. Em 1800 era a música romântica que era a contemporânea. Talvez nem sequer chamassem de música romântica. Talvez tenha sido apenas um nome que nós hoje em dia, no século XXI, decidimos dar a essa música da altura de 1800. E em todas as épocas contemporâneas, sempre que está a existir música contemporânea, está a acontecer uma coisa, que é os músicos que estão na frente. Hoje em dia nós categorizamos esses músicos e essa música que está a surgir como avant-garde. E podem ir mesmo pesquisar no YouTube música avant-garde, que significa na frente,
a expressão francesa para estar na frente, não é? Tipo, como um exército, existem os soldados que vão à frente, e vocês vão ver que é música que rompe com todas as regras que nós estamos habituados. São músicas que muitas vezes não estão num tom específico, muitas vezes não, nem sequer têm tempo, às vezes usam instrumentos desafinados para fazer essas coisas, e não é apenas um pormenor ou outro da música, como acontecia, por exemplo, com os Beatles. Os Beatles foram muito avant-garde, mas não foram totalmente avant-garde. E existem músicos que dedicam a sua obra inteira à música avant-garde, à música que vai na frente e que está a abrir território para caminhos nunca antes explorados na música. É muito interessante irem ver alguns desses músicos e algumas dessas obras. Aqueles que forem mais curiosos, e não podem ter preconceito quando forem ouvir estas coisas, ok? Se vocês vão com preconceito, vão se desiludir. Têm que ir ouvir, nem que seja 5 minutos, mas para perceberem que esse tipo de atividade é importante para a música abrir caminho e criarem-se coisas totalmente novas. Imaginem que vocês tocavam Billie Eilish em 1200. Ia ser a coisa mais estranha que eles já tinham ouvido na sua vida. Porquê é que não é estranho para nós hoje? Porque em todas as épocas sempre existiram músicos que estavam na frente e que estavam dispostos a abrir caminho e fazer coisas que até eram criticados e que não encaixavam no padrão da música da altura, mas eles sempre estiveram dispostos a abrir esse caminho, a romper as regras. Muito bem, deixa cá ver os comentários que eu já tenho aqui. Já vos deixei aqui abandonados durante um tempinho, desculpem lá, meus queridos, mas deixem cá ver o que é que vocês estão a comentar. Sobretudo aqui o Rogério e o Franco são sempre muito ativos no comentário. Vou mesmo puxar isto aqui. Ela! Muitos comentários que eu tenho aqui, muitos. Rogério, antiga barroca, aqui já tinha visto. O Nuno, entretanto, houve aqui malta que entrou. O Nuno Correia, o João Santos, o António Ramos, o Diogo Santos, que é o meu primo, também. Então vamos lá aqui ler os vossos comentários. O Rogério achou graça a eu dizer. Teve de haver um primeiro gajo a fazer música. Muito bom. Boa. Ainda bem que foi engraçado. Olha, eu aprecio imenso o barroco pela parte harmónica, progressão de acordes e contraponto. E o romantismo pela expressão. São capazes de ser os meus períodos favoritos. Boa. Obrigado por me lembrares aqui um bocadinho as palavras que me estavam a faltar há bocado, Franco. E é isso. O barroco era... haviam progressões de acordes assim muito barrocas, né? Muito... E sobretudo as melodias, não é? As melodias do barroco, eu consigo distinguir mais o barroco pelas melodias. É claro que depois a harmonia está envolvida. E o romantismo pela expressão, sim. Porque lá está, romantismo, o próprio nome romantismo tem a ver com isso, tem a ver com um espírito romântico, né? É uma coisa que é mais... tem mais a ver com o interior das emoções humanas. Eu, por exemplo, eu tenho imagens dos quadros do romantismo que eu gostava de transmitir que me estão a falhar um bocadinho. Um dos pintores que já não é bem romantismo, já começa a entrar no impressionismo, é o William Turner, ok? Que é um dos maiores pintores do Reino Unido de sempre.
A pintura dele já vai quase no fim do romantismo, já a mudar para outro período artístico. Mas é interessante ver esses quadros, essa pintura que existia no romantismo. Tem muito a ver com uma maneira de estar na vida romântica, ok? Tem muito a ver com isso. Mas gosto muito do Beethoven, que está ali entre o classicismo e o romantismo, isso mesmo, o Beethoven também foi ali na transição. Não podemos esquecer o instrumento mais natural de todos, a voz, certo? Uma tecnologia muito avançada, concordo contigo. Uma criação fora do normal. Portanto, quando eu disse que o piano era um instrumento dos instrumentos, dentro dos instrumentos feitos pelo homem, para mim o piano é o instrumento, ok? É o instrumento. Eu não estava lá para ouvir o homem que fez música. Estás imparável, obrigado. É assim que nós gostamos de estar, Rogério, imparáveis. O Franco, é curioso como povos mais antigos, como por exemplo os israelitas, falavam muito sobre música e registavam letras de música ainda antes desse tão ancestral e ocidental canto gregoriano, certo? Muito bem. Lá está, já estás aqui a ramificar um bocadinho aquilo que eu disse logo no princípio, não é? Em todos os países, todos os continentes, já existe música com milhares e milhares de anos, não é? E este registro do canto gregoriano é talvez seja apenas a música a que nós temos mais acesso a registro histórico, a provas e evidências históricas, não é? Mas, por exemplo, os israelitas, sim, também são um povo com muita tradição musical. Isso sobre Mozart é historicamente correto. Boa. Era qual? Era mesmo infantil. Ok, era isso que era historicamente correto. Beethoven estava entre o classicismo e o romantismo. Dá para ver obras dele que são mais clássicas e outras a puxar para o romântico. Ele fez a mudança. Boa. Provavelmente foi um artista que teve muita influência nessa mudança. O nosso Palácio da Pena, por exemplo, é um edifício romântico. Boa, excelente. E realmente nós vimos que o Palácio da Pena tem alguma decoração, não é? Mas não é uma decoração exagerada, como por exemplo o Mosteiro de Bragança, que é o monumento em Portugal que eu mais apreciei ver e que mais me impressionou pela decoração. A música contemporânea, do lado erudito, a partir do século XX, é mais difícil de ouvir. Foram introduzidos conceitos como dodecafonismo, em que as 12 notas têm o mesmo valor, isso mesmo. Ou seja, começamos já, no século XX, começamos já a ouvir coisas que fogem muito, muito, muito do que se fazia antes do século XX. Coisas que já são mais... usa-se mais a escala cromática, por exemplo, não é? Apesar de que sempre se usou, mas percorre-se mais a escala cromática, usa-se este conceito do dodecafonismo que o Franco falou. Isto torna a harmonia funcional inaplicável. Estou quase a chegar ao fim dos comentários. Se quiserem, peçam para entrar, se quiserem dar o vosso comentário, se quiserem falar sobre a vossa opinião. Eu peço só que metam depois o vídeo assim, porque metam na horizontal, porque eu talvez vá publicar no YouTube. Paganini é top, o bolero é tão chato, na minha opinião. Olha, sobre o bolero, existe um rapper português
escreveu uma música chamada Bolero, mas eu nunca ouvi um bolero tradicional mexicano. Esse rapper português é o Extense. Ele tem uma música que é Bolero, que é: escrevi um bolero, bolero por ti. Escrevi um bolero porque vou a sorrir. Ele canta isto no refrão e nos versos ele canta rap. Ele é, para mim, é um dos melhores rappers portugueses que existe. Hoje em dia, se escreveres música no ramo erudito ou académico, é considerado música contemporânea, mas os géneros modernos comuns a hoje, rock, pop e pop, nem sempre se enquadram. Sim, é isso. Mas eu percebi o que é que o Franco quis dizer com este comentário, está certíssimo, que é, quando estamos aqui a falar de música contemporânea, as pessoas em princípio pensam em música erudita, ok? Música feita em orquestra, música feita por pessoas que estudaram música clássica, apesar de estarem a fazer música contemporânea, esse tipo de música. Agora, eu sendo um homem do povo e uma pessoa que tenta sempre ver as coisas com a visão mais abrangente possível, para mim música contemporânea é toda a música que se faz hoje em dia, toda. O jazz, o rock, o pop, a eletrónica, a própria música erudita, tudo para mim é música contemporânea. Mas eu percebo o que é que o Franco quis transmitir e está certíssimo. A música está associada ao lado erudito, Bach era muito religioso, isso mesmo. William Turner, gosto muito, percebo o que queres dizer. Boa, ainda bem que eu consegui passar essa imagem. O Rogério Valgode, também acho o piano o instrumento. E não fosses tu achar isso, Rogério, dado que o que é que tu tocas? É ferrinhos? Não. O que é que tu tocas? É violoncelo? Não, também. O que é que tu tocas? É piano? É. Pois é, Rogério. Muito subtil da tua parte. E a Clara Santos, entretanto, também entrou. Muito bem, malta. Querem dar a vossa última opinião? Querem entrar no direto aqui durante uns minutinhos? Falta para aí 10 minutos para o direto ir abaixo. Se quiserem, ainda podem falar um bocadinho. Se não, eu faço uma conclusão. Para terminar o vídeo. Isto é fixe, gravar os diretos aqui na rua. Originalmente era para fazer o direto a andar, mas achei que o tema merecia um bocadinho mais de concentração e de estabilidade. E achei que merecia trazer o meu livrinho de música clássica. Já agora, os parabéns à FNAC, porque incentiva muito no nosso país a cultura de uma forma geral e a música também. E acho que é uma empresa, sim senhora, que incentiva muito a que a cultura seja espalhada por todas as pessoas, das mais eruditas às mais humildes. Tocar campainhas era melhor. Muito bem, malta. Então eu vou fazer aqui uma conclusão. E vou terminar aqui o vídeo por aqui. Mas é isso, malta. Tal como qualquer bom músico ou qualquer bom historiador de música ou qualquer bom estudante de música, seja em que área for, seja a tocar um instrumento, seja em composição, seja sobre a história da música, alguém que estude a música a fundo, alguém que queira ser um conhecedor profundo da música, nunca vai achar que já conhece tudo, não é? O Franco também já disse isso num dos vídeos dele, e
e quanto mais conhecemos, mais percebemos que sabemos pouco. E a história da música é um tema tão vasto, tão complexo, tão gigante, que é realmente impossível nós sabermos tudo sobre ele. E apenas o pensamento principal que eu queria com que vocês ficassem daqui, mais do que as datas que eu vos estive aqui a dizer, mais do que os períodos que eu vos estive a dizer, é bom saber essas coisas, mas é sempre importante perceber que uma das minhas professoras de História sempre me disse: é importante vocês perceberem que a história não é um comboio, não é um só comboio, ok? Não é um único comboio que está a atravessar do ponto A ao ponto B. A história são centenas, milhares, são muitos comboios que estão constantemente a ir em direções diferentes, em direções opostas às vezes. E a história é composta por estes movimentos. A arte está a ir numa direção, mas a política está a ir noutra direção, e as histórias dos povos estão a ir cada um na sua direção. Cada tema tem a sua história. E portanto é esse o pensamento com que eu quero que vocês fiquem aqui. Que existe a história da música na Índia, que existe a história da música na China, que existe a história da música em povos antigos que provavelmente ainda mantêm muito mais a tradição musical que tinham de milhares de anos do que nós mantemos, por exemplo. Existe a música no Japão, existe a música na América, existem histórias muito diferentes da evolução da música, dependendo do sítio e do povo onde essa música se desenvolveu. É isso, meus amigos. Mais uma vez, fiz este direto com todo o amor para vocês e por isso despeço-me com um enorme abraço e com muito amor de mim para ti.